Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Vamos começar o culto de hoje com a palavra de oração. Nosso Deus, soberano Pai, nós nos prostramos diante de Ti, em nosso espírito, quebrantados e humilhados diante do Senhor, sabendo e reconhecendo que nós nada somos. Abençoa-nos hoje na leitura da Tua palavra, na oração, dá-nos correto entendimento, Santo Espírito, sobre cada palavra. Tu que nos ensina todas as coisas. Ensina-nos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, avisos breves e rápidos você tem sentido no coração um incômodo por não poder ir à igreja? Pois deveria. Na Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Veja que 2000 anos atrás já existiam aqueles que queriam deixar de congregar, já era costume de alguns, não é? Mas não deixeis. E é um clamor para os irmãos. O crente, a igreja é um pedacinho do céu nosso aqui na terra, que Deus deixou pra gente. Então devemos nos sentir incomodados, porque muitas vezes nós ficamos infrutíferos de estarmos longe uns dos outros, sem poder realizar o nosso ministério que era na igreja. Em si está incômodo, indignação de ver a igreja fechada. É tão triste ver a igreja fechada, a igreja vazia, as cadeiras vazias, aquele lugar que o Senhor nos concedeu para estarmos juntos como uma só voz, clamando diante dele. Será que você tem sentido? Examine-se. Incômodo, indignação de não poder ir à igreja ou estar feliz por não ter que ir à igreja? Não é? Se nem mudou nada na sua vida o fato das igrejas estarem fechadas, é sinal que algo vai mal entre você e o Senhor, que há laços que precisam ser estreitados entre você e Deus. Não despreze. Hebreus 10, 25. Não deixeis de congregar. Deus já errou? Deus nunca erra. Se ele disse não deixar de congregar, ele tem uma razão para dizer isso. Creia nisso, não despreze isto. Segundo fato, irmãos, eu queria clamar dos irmãos que tenhamos compaixão nesse momento por aqueles que sofrem mais, que têm sofrido mais, passado dificuldades. Jesus Cristo sempre foi cheio de compaixão, aquele amor misericordioso para com os que ele encontrava pelo caminho. Quando ele viu, lá no Evangelho de Lucas relata que ele viu a viúva de Naim indo para enterrar o seu único filho, e Jesus olhou para ela, vendo-a chorando, ali os pranteadores, e ele se compadeceu e foi lá e ressuscitou o filho dela. Quando Jesus Cristo fica sabendo da morte de Lázaro, Jesus vai lá e sabe que Jesus está morto e vê as irmãs de Lázaro chorando. Jesus chorou. João 10:35 está lá. Jesus chorou, né? O menor versículo da Bíblia, mas é tão expressivo. Jesus chorou. E aí as pessoas viram quanto ele amava a Lázaro. Então ele foi cheio de compaixão, cheio de amor para com aqueles que sofriam. E que nós sejamos também e dobremos os joelhos em oração por esses que sofrem, esses que estão lutando, né? Todos os da área da saúde, principalmente, e outros que muitas vezes a gente nem sabe. Dobremos em oração, cheio de compaixão, e no que pudermos fazer também fisicamente, estender as mãos e mão na massa. É oração e ação dirigida por Deus. Amém? Amém. A palavra de hoje, os irmãos podem abrir em João 10, no versículo 32. Nós vamos falar de um assunto que é bem controverso, que acabou gerando muitas diferentes religiões e seitas. A não compreensão do que realmente está na Bíblia gerou diferentes religiões, que é sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo, a natureza divina. Eu poder afirmar, sem blasfemar contra Deus, que Jesus é Deus. Jesus igual a Deus, a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Talvez isso não faça muito sentido na sua mente nesse minuto, mas eu quero que você reflita sobre quantas coisas existem que você não compreende, mas que você aceita, não é? Você entende todo o funcionamento da internet? Você sabe como funciona o seu celular, cada componente? Você entende, de repente, do seu carro? Você se lembra de tudo aquilo que te ensinaram na escola, o ciclo da água? Tem coisas que talvez você não lembra mais, coisas simples que você não lembra mais, mas você aceita, você acredita, mesmo que você não tenha visto muitas vezes. Eu nunca vi. Me disseram que o ciclo, como funciona o fluxo sanguíneo dentro do corpo, em que átrio que entra, que lado que sai, para onde que vai o sangue venoso, o sangue arterial,
Mas eu nunca fui ver isso. Eu aprendi na escola. Eu vi um professor desenhando no quadro e eu acreditei. Então tem tantas coisas que a gente toma por certo sem nunca ter visto realmente com os próprios olhos, ou muitas coisas que nós nem entendemos em sua plenitude e nós aceitamos, e saber que Jesus é Deus e poder afirmar isso, talvez também não faça muito sentido nesse momento para você. Não entre na sua lógica, dentro da sua cabeça. Mas você pode e deve aceitar que Jesus é Deus. Ele foi inteiramente Deus e inteiramente homem. Aliás, ele é Deus. Jesus é Deus. Qual a importância de eu saber que Jesus é Deus? Porque quando as religiões tiram o Senhor Jesus Cristo do papel dele de Deus, então nós tiramos o Senhor Jesus do foco, nós tiramos o Senhor Jesus o mérito de receber toda adoração, toda honra e todo louvor, de nós dobrarmos os joelhos diante do Senhor Jesus Cristo, de nós orarmos em o nome do Senhor Jesus, assim como ele ensinou lá no Evangelho de João. Tira-se o mérito de saber que Jesus Cristo é o nosso Salvador, digno de toda a nossa devoção, que ele é onipotente, que ele é o único caminho para o céu. E existem apenas esses dois tipos de religião. Os crentes em Cristo Jesus, que aceitam e sabem que Jesus tem a natureza divina, e as outras religiões que desprezam a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. A religião que diz que Jesus Cristo foi um mestre muito evoluído espiritualmente. Mas ele não foi isso, ele é Deus. E nós vamos mostrar isso na Bíblia, na palavra do Senhor. Há aqueles que dizem que Jesus apenas foi um grande homem, que nos deixou um grande exemplo, que fez apenas uma grande obra morrendo por nós, mas que ele foi apenas homem. Jesus é Deus. E essas duas religiões que eu te mencionei usam a Bíblia, mas parece que não lê. Deveria ler. Abra sua Bíblia. Acompanhe os versículos que nós vamos ler, né, nesta tarde, para trazer esclarecimento. Jesus é Deus. E é bastante válido lembrar também que Jesus, ele diz que ele é o único meio de nos achegarmos a Deus. Muitas religiões falam de Deus, mas oprimem a natureza divina de Jesus. Então elas oprimem o principal, porque Jesus é o único meio de nos achegarmos a Deus. Está lá em 1 João 5,12. 1 João 5,12 diz que quem tem o Filho, Jesus, né, Deus Filho, tem a vida eterna com Deus Pai. Quem não tem o Filho não tem a vida. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho exclusivo. 1 Timóteo 2,5 também diz que entre Deus e os homens, há apenas um mediador, Jesus Cristo. É apenas um. Então, as religiões verdadeiras vai ser a religião que fala que Jesus é Deus e que Ele é o único meio de nos achegarmos na vida eterna. Amém? Amém? Então, vamos ler, irmãos. Lá, João 10, versículo 32 e 33. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, que fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Até ali. Até o 33 apenas. Veja, Jesus, após conversar ali com os fariseus, eles tomaram em pedras e iam apedrejar o Senhor Jesus. E Jesus pergunta: por que vocês vão apedrejar? É pelas boas obras que faço? Né? Era por amar o próximo? Era por ressuscitar os mortos? Por fazer o cego ver? Por fazer o coxo levantar? Por que iam apedrejar a Jesus? Não é? E eles falam: não é pelas boas obras, mas é porque te fizeste igual a Deus. Quando que Jesus se fez igual a Deus? Eles dizem: te fazes Deus a ti mesmo. Quando Jesus fez isso? Se a gente lê o capítulo 10 todo, a gente vê Jesus falando e afirmando que eu sou o Filho de Deus. E, sabe aquela história? Felinho de peixe, peixinho é, não é? Se Jesus era o Filho de Deus, então ele tem a natureza divina. Jesus disse também no Evangelho de João: vós sois cá de baixo, e eu sou lá do alto. Ele veio lá da parte de Deus, ele é divino. Jesus é divino. Jesus
tem todos os atributos que Deus tem. Isso está revelado nos evangelhos. E se nós apenas lermos o evangelho de João, você vai ver quantas vezes Jesus se revela enquanto Deus, enquanto sendo esse que nós chamamos de Deus Filho, mas é Deus. E ele ia ser apedrejado por se fazer igual a Deus. E eu me pergunto, essas religiões que negam a divindade de Cristo, vocês não sabem, mas vocês estariam lá junto com esses fariseus para apedrejar o Senhor Jesus, porque eles negavam que Jesus era divino, que Jesus era Deus. Não vou nem falar o nome das religiões, mas se você ouve, você sabe de que religiões tratam. Jesus é Deus. Se fez igual a Deus quando ele disse que ele era o Filho de Deus. E veja, Jesus, ele se chama como Filho de Deus. Veja quantas vezes. Lá em Mateus 3,17, em Mateus 4, 3 e 6, Mateus 8, 29, Mateus 14, 33, Mateus 16, 16, Mateus 17, 5, Mateus 26, 63, Mateus 27, 54. Aí no Evangelho de Marcos, 1, 1, no Evangelho de Marcos, 1, 11, 3, 11, 5, 7, 9, 7, 4, 61, 62, no Evangelho de Lucas, tantas outras referências, no Evangelho de João, que nós vamos nos ater mais ao Evangelho de João, quantas vezes ele diz que ele era o próprio Filho de Deus, vindo lá do alto, e ele era divino, assim como Deus é divino, com todos os atributos que Deus tem. Jesus Cristo também tinha, porque ele chega ao ponto de afirmar, para aqueles que parecem não entender, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Você já viu um dado? O dado tem 6 lados. O número 1 é dado. O número 2 é parte do dado. O número 6 é parte do dado? Sim. É mais ou menos por aí, para você entender como funciona que Deus, Jesus é Deus e que um está dentro do outro, como se eles fossem números diferentes de um mesmo dado. Mas ainda é mais complexo do que isso. Eles são um. Eu e o Pai somos um. É a mesma natureza divina. Tudo aquilo que Deus fazia, Jesus fez. E você não pode negar isso, se você ler os evangelhos. Jesus se afirma como o verdadeiro Filho de Deus. Ele mesmo chegou ao ponto de se chamar o Filho de Deus. Ele fez-se igual a Deus, como nós lemos ali. E 3 vezes ele afirmou, sem erro, ele afirmou, eu sou o Filho de Deus. Marcos 14, 61, 62, João 9, 35, 37 e João 10, 36, ele fala, eu sou o Filho de Deus. E repetidamente ele usou expressões a respeito de si que só podem ser aplicadas àquilo que é divino. Veja, se Jesus não era Deus, eu quero que você imagine o que ele era, porque homem certamente, apenas homem certamente, ele não era. Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho até Deus, a verdade de Deus, e eu vos dou a vida eterna com Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Algum homem pode fazer isso por você, te levar até Deus dessa forma? Jesus pôde. Então Jesus não era apenas homem. O que mais ele era então? Jesus era Deus. Jesus afirma, eu sou o caminho para Deus, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Está lá em João 10, 9. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Ele disse, eu sou o pão da vida. Algum homem poderia dizer isso? Você poderia dizer isso? Eu poderia dizer isso para você? De forma alguma. Somos meros seres humanos mortais, fracos, limitados. Em nossa compreensão, em nossa capacidade física, totalmente limitados. Jesus vem e diz, eu sou o pão da vida. Ele diz, isso está lá em João 6, 35 e 36, eu sou o pão da vida. Ele fala, eu sou a vida, João 11, 25. E João 14, 6 também, eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Se alguém acreditar em mim, pelo que eu sou, não vai mudar nada, vai pro inferno. Se alguém acreditar em você, você também não tem superpoder algum, assim como eu não tenho. Mas Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Será que Jesus era apenas homem? Jesus tinha e tem a sua natureza divina. Ele é Deus e ele se fez menor por um tempo. Chamou-se Jesus, Deus Filho, aqui entre nós, conforme nós lemos lá em João 3,16. Deus Pai enviou o seu Filho, Deus Filho, Jesus, aqui ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Jesus disse, eu sou o Messias, está lá em João 4:26. E ainda, o Senhor Jesus, ele clama uma expressão que Deus usa para si mesmo lá no Velho Testamento. Então responda. Lá no Velho Testamento, Deus, naquele episódio com Moisés, quando Moisés tem que descer e ir ao povo, e Moisés pergunta assim, quem eu direi ao povo que me enviou? E Deus fala para ele, eu sou o que sou. E Deus não revela o seu nome, porque nós não somos dignos de saber e nem de falar o seu nome. Há algumas passagens que perguntam qual o seu nome para Deus, e Deus nunca responde o nome dele, se você olhar os originais. O nome de Deus não dá pra gente dizer que sim nem que não, aquela questão do Jeová, do Yahvé, não está escrito isso no original. E ainda que fosse, nós não seríamos dignos de chamá-lo, porque nós somos pecadores. Nós o chamamos de Pai, de Senhor, ou a palavra genérica, né? Deus. Mas o ponto é que Deus, quando perguntado quem me enviou, ele fala para Moisés, fala que o eu sou te enviou. Quando Sansão e sua esposa, aliás, quando a mãe de Sansão, a mãe de Sansão pergunta após Deus aparecer para ela quem era, qual o seu nome, ele fala, por que perguntas o meu nome? Meu nome é maravilhoso. Ele é maravilhoso demais para que a gente possa falar ou conhecer o nome dele. Então, de repente, o nome dele não é esse aí que o pessoal espalha popularmente, não. Mas o fato é que Deus se chama de Eu Sou. E Jesus, em João 8:58, abra na sua Bíblia, João 8:58. Nós vamos abrir aqui também. 8:58. Pode. Respondeu-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus afirma claramente aquelas palavras que Deus disse. Deus se chama de Eu Sou. E o israelita, para quem ele falava, sabia disso. Jesus chega diante dos israelitas e fala, Eu sou. Isso significava, eu sou Deus, eu sou o Senhor. E é uma admirável declaração quando ele diz, Eu sou. Ela está além do alcance de uma concepção fechada, finita como o nosso, e elimina o passar do tempo, resolve o passado e o futuro no eterno agora. Ele é. O tempo todo. Ele é. Não há passado, não tem futuro para ele. Ele é um eterno presente. Jesus Cristo, eu sou, ele diz. Assim como Deus disse, eu sou. E há outros versículos que ele afirma isso. Por exemplo, aqui em João 8 mesmo, no versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se não crerdes que Jesus é Deus, morrereis nos vossos pecados. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu sou, essa expressão que Deus se usa para se autodenominar, lá em Êxodo, no livro de Êxodo, no Velho Testamento. Jesus, quando vem à Terra, ele deixa claro, ele é Deus, ele é cheio da natureza divina, e ele tem todos os atributos, características e qualificações de Deus, e faz tudo aquilo que Deus também podia fazer. Há ainda outras passagens, João 10:30, que nós dissemos. De repente você está com dúvida, será que Jesus é mesmo Deus ainda, depois de tudo isso? João 10:30, Jesus testifica dizendo, pode ler. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eles são apenas um. Não há distinção entre eles. É o que nós chamamos de a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, Deus e Espírito Santo, todos juntos. Como se fosse um mais um igual a um. Essa é a lógica divina, que não é compreensível na lógica humana, óbvio. Se entende apenas pelo Espírito, não é? E se aceita assim. Eu e o Pai somos um. Plenamente um, perfeitamente um. Veja só, uma qualidade que Jesus tinha, que só Deus poderia ter. Lá no Evangelho de Marcos 2:10, é uma passagem que que Jesus olha para o paralítico diante de si, e aquela multidão, os fariseus, os religiosos lá com ele, e Jesus diz, olhando para o paralítico, diz, estão perdoados os teus pecados. Então começa a murmurar, quem é esse? Quem ele acha que é? Só Deus pode perdoar pecados. Pois é, só Deus pode. Por isso que Jesus podia, porque Jesus é Deus. E Jesus prova isso na frente daqueles homens. Jesus fala para o paralítico, levanta-te e anda. E ele pegou, levantou e andou, pegou o leito e foi embora. E Jesus fala, para que saibais que eu tenho essa autoridade, é que eu mandei ele andar.
Era para mostrar, ficar claro aos olhos deles. Ele fez um paralítico andar para mostrar que ele tinha poder nas palavras dele. Que quando ele dizia, eu te perdoo os teus pecados, é porque ele realmente perdoava. Estava perdoado, estava tudo apagado. Estávamos ali, ficha limpa, para com Deus. Porque Jesus é Deus. Os fariseus até interpelam. Só Deus pode perdoar pecados. Pois é, Jesus é Deus e ele perdoa os pecados. Jesus tem os mesmos atributos que Deus, porque ele é divino, assim como Deus Pai. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, o Senhor Jesus diz. E Marcos chamou Jesus de Filho de Deus, está lá em Marcos 1:1. João chamou a Jesus de o Filho de Deus, em João 3:16, João 3:18, João 20:31. João Batista chamou a Jesus de o Filho de Deus, está lá em João 1:34. Natanael chamou a Jesus o Filho de Deus, João 1:49. Pedro chamou Jesus o Filho de Deus, Mateus 16:16. Marta chamou Jesus de Filho de Deus, João 11:27. Os discípulos chamaram Jesus de Filho de Deus. O anjo Gabriel o chamou. Mas o que realmente importa é que lá em lá em Mateus 4 e em João 2, se não me engano, João 1 mesmo, tem o batismo do Senhor Jesus Cristo. E ele vai lá para cumprir a lei, por isso que ele tinha que fazer aquilo. E do céu, todos ouvem uma voz dizendo, tu és o meu filho amado em quem me compraste. Deus chamou Jesus Cristo de o meu filho, aquele que veio lá do alto com natureza divina aqui para a terra. Deus Filho. Ele é chamado Deus Unigênito. Se ainda há alguma dúvida, queria que você lesse alguns versículos. Em João 1, abre em João 1. Vamos usar um pouquinho de lógica e ver como Jesus é Deus. E é maravilhoso ter essa certeza e saber que Jesus é Deus. João 1:1, versículo muito conhecido. Que hoje, atualmente, algumas seitas e religiões mudaram a tradução desse versículo. Mas eu tenho as Bíblias antigas de certas religiões que esse versículo era idêntico ao que está aqui em nossa Bíblia, que é a correta tradução deste versículo. Nós usamos a tradução Almeida, Revista Atualizada, e indicamos geralmente a Almeida, Revista Atualizada ou Revista Corrigida. E tem uma razão. É igual ir ao médico. Tem médico que é melhor, tem médico que é pior. Tem professor que é bom, tem professor que é mais ruinzinho. Bíblia também. Tem tradutor que é fera, tem outros que não. Tem aqueles que são inspirados por Deus e outros que não. Nós confiamos nessa tradução. João 1:1. A correta tradução é: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Verbo igual a Deus. Agora, o que acontece com esse verbo que era Deus? O que acontece com ele? A Bíblia relata que esse verbo se fez carne. Uns versículos para frente, versículo 10. Diz, o verbo estava no mundo. Ou seja, quem que é o verbo? O verbo é Deus. Deus estava no mundo. E depois no versículo 14 fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Então veja, versículo 1, o verbo era Deus. Versículo 10, o verbo estava no mundo. Versículo 14, o verbo se fez carne, se transformou em homem e habitou entre nós. O verbo era Deus. Deus veio ao mundo, Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e mostrando o que? A glória de Deus Pai. Ele é chamado o Deus unigênito, o Deus uma vez só, gerado para estar aqui na terra. E quem é esse? Qual é o nome desse? O nome desse é Jesus. Me prova. Vamos provar então. No versículo 15, João Batista vai dar testemunho do Verbo de Deus. E ele diz: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o que de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, portanto, já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então veja,
Quem é esse verbo, esse Deus que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade? Tá aí, João Batista aparece, presta um minutinho. É Jesus. João Batista aparece dando testemunho a respeito dele. E ele vai falando de se Jesus, o Nazareno, Jesus, ele fala, ó, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Tá no versículo 17. Aí você lê o versículo 14. O verbo se fez em carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. Quem veio e habitou cheio de graça e de verdade, que é Deus? Jesus Cristo. Chama-se lógica. E boa leitura. Jesus é Deus. No princípio ele era o verbo, ele era a expressão, a palavra de Deus. Alguns outros versículos para finalizarmos esse assunto e você crer, entender que Jesus é Deus. E ele é digno de nossa honra e de nossa adoração. Há muitas outras passagens que poderíamos usar. Por exemplo, até mesmo passagens no Velho Testamento. Tem aquela passagem muito conhecida, Isaías 9:6, que fala sobre o Messias que viria, né, um texto profético, esse Deus encarnado que viria, o Messias, o Cristo, Jesus Cristo, e fala, o seu nome será Deus Forte, Pai da Eternidade, Conselheiro. Ele será chamado, vamos abrir, Isaías 9:6. Isaías 9:6. No Velho Testamento já constava que aquele que viria, o Messias, ele era divino. Isaías 9, versículo 6, diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Aquele que havia de vir, esse menino, esse filho que Deus nos deu, enviou à terra para que aquele que crê nesse tenha vida eterna, ele é Jesus. E como ele é chamado aqui? O conselheiro? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Ele é chamado Deus Forte. Ele era Deus. Lá no Velho Testamento já nos afirmava isso. Vamos voltar agora lá para João mesmo. E vamos permanecer em João. Se você apenas lesse João, você perceberia a natureza divina do Senhor Jesus Cristo, e que ele é Deus, ele tem todos os atributos de Deus. Ele purifica os pecados, ele dá a vida estava nele mesmo, ele veio lá do alto e ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, todas as coisas foram feitas para ele, é tudo para ele, é dele, ele tem autoridade sobre tudo. Vamos para João 5:21. João 5:21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, ó, veja, um atributo de Deus. Deus ressuscita os mortos. O que Jesus faz? Ele ressuscita quem quer. Por quê? Porque ele é Deus. A minha pergunta é, você pode ressuscitar alguém? Não, porque você é só uma pessoa, só um ser humano. Jesus não era apenas um ser humano, ele era Deus, e por isso ele pode ressuscitar aquele que quer, assim como Deus Pai pode ressuscitar aquele quem ele quer. Depois do versículo 20, no próximo, na sequência, 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Há aqueles que dizem que nós não devemos dobrar os joelhos diante do Senhor Jesus Cristo, nós não deveríamos orar para Ele, mas veja, devemos honrar a Deus Pai, assim da mesma forma devemos honrar a Deus Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Está escrito ali, a fim de que todos honrem ao Filho, assim como honrem ao Pai. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus. É um mistério na lógica humana, mas é assim que é. E o Espírito Santo pode muito bem te fazer entender tudo isso. Deus Filho, Jesus é Deus Filho, e nós devemos e podemos adorá-lo e dar honra, entregar a nossa vida a Ele e dobrar os nossos joelhos diante dele. Até porque, se você hoje se recusa a dobrar os joelhos diante do Senhor Jesus, haverá um tempo que você não terá como recusar, e você vai dobrar. Nós vamos ver esse versículo mais adiante. João 5:26. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Deus Pai tem vida em si mesmo.
por isso pode prover a vida para tudo que existe, deu lá o sopro de vida para Abraão, para Adão, fôlego de vida. E assim como Deus Pai tem o fôlego de vida, o Filho também tem a vida em si mesmo. E por isso Jesus disse lá em João 10:28, eu vos dou a vida eterna. Você pode dar a alguém aquilo que você não tem? Emprestar aquilo que não é seu? Não. Se você não tem como você doar aquilo. Mas Jesus tinha a vida eterna nele mesmo, porque ele era eterno. Ele existe desde o princípio, tudo foi feito através dele, por meio dele. Então ele tinha a vida eterna nele mesmo. E ele pode nos dar essa vida eterna. Ele tem a vida em si mesmo. João 8, versículo 19. João 8, versículo 19. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Isso. Se não conhece a Jesus, não conhece a Deus Pai. Não tem como falar de Deus sem falar e crer no Senhor Jesus Cristo. É impossível. Deus Pai colocou em Jesus o meio único e exclusivo de nos achegarmos até o céu. Sem Jesus, sem Deus Pai. Com Deus Filho, Jesus Cristo, com Deus Pai. Se conhecessem a Jesus, conheceriam a Deus. Toda religião que não conhece Jesus Cristo tal como ele é, Jesus Cristo das Sagradas Escrituras, o Salvador, aquele que está em Mateus 1:21, ele veio ao mundo para salvar o povo dos seus pecados. Toda religião que não conhece esse Jesus, não conhece a Deus, conhece idolatria e coisas fruto de espírito do engano, coisa maligna do diabo, travestida de religião, travestida muitas vezes de piedade, de honestidade, mas é tudo mentira. O versículo 24 do capítulo 8 mesmo. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Sim, nós acabamos lendo esse antes, não tem problema, 58 também já lemos. Vamos para João 9:37. E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então eles perguntavam, onde está o Pai? Onde está o Pai? Quem é o Cristo? Jesus se revela, fala, sou eu que falo com vocês. Mas eles não criam. Então, para finalizar, vamos voltar lá no 10, onde nós começamos, 10:32. Onde Jesus Cristo fala claramente que ele era Deus. Ele se faz igual a Deus por ser o Filho de Deus. E o que os fariseus queriam fazer? Apedrejá-lo. Será que hoje, após ouvir essas palavras e compreender que Jesus é o Cristo, e eu aconselho que você volte nos textos que nós passamos para entender a leitura correta desses textos, né, de forma mais vagarosa e detida. Será que depois de tudo isso, será que você seria como esses homens que queriam apedrejar Jesus por ser ele igual a Deus? Será que a sua religião tem apedrejado o Senhor Jesus por ser Jesus se mostrar divino, se mostrar ser como Deus, ser igual a Deus? Pense sobre isso. E para nós finalizarmos, um dia os discípulos de Jesus mesmo ficaram na dúvida, queriam ver ao Pai, queriam que o Senhor Jesus Cristo revelasse o Pai. E o que Jesus os responde? Veja, João 14, versículo 5 ao 9. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Veja, até aqui. Eles pedem claramente para o Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus Cristo fala, eu estou aqui convosco e não me tendes conhecido. E aí, Jesus é Deus ou não é Deus? Jesus é Deus, ele fala claramente, explicitamente, de forma candente na cara dos discípulos. Mostra-nos o Pai. E ele fala, estou há tanto tempo contigo e ainda não me conheceis? Porque Jesus Cristo, ele é Deus. Você pode não entender, mas ele é Deus e deveria aceitar. Ainda, para finalizarmos, em Hebreus 1:3 fala que Jesus Cristo, esse não precisa ler não, Jesus Cristo fala que ele é a expressão exata de Deus. Então quando nós olhamos para Jesus, lemos sobre Jesus, aprendemos de Jesus,
nós aprendemos quem Deus é, porque Jesus é Deus, ele é a expressão exata de seu ser. E um último texto deixei para o final, que muitas vezes gera confusão, né, durante a leitura, e até um texto que algumas religiões se apoiam para defender que Jesus não é Deus. Mas veja, depois de todos esses textos afirmando que Jesus é Deus, por isso ele é digno de toda adoração e honra, e ele é mais do que um exemplo, foi mais que uma boa obra na cruz, foi um sacrifício, dando-nos a vida eterna, pagando os nossos pecados. E ele podia fazer isso porque ele era Deus. Esse último versículo é Colossenses 1, no versículo 15, diz sobre Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso. Jesus Cristo é o primogênito, ele é a imagem do Deus invisível. Então ele é carnificado, se fez a encarnação do Deus invisível que veio lá do alto. Só que diz também, ele é o primogênito de toda a criação. E aí precisa estudar um pouquinho, ver que essa palavra primogênito na Bíblia, como ela aparece. Todas as palavras nós fazemos isso na Bíblia, né? Qual o sentido? Por exemplo, a palavra aborrecer na Bíblia. Aborrecer na Bíblia não é fazer perder a paciência. Jesus fala assim, aquele que não aborrece os seus pais, não vem a mim, não é digno de mim. Quer dizer que eu deveria encher as paciências dos meus pais para ir até Jesus? Não é. Aborrecer, se você abrir um dicionário e for estudar, você vai ver que um dos sentidos é abandonar. Então, se você não é capaz de abandonar aos pais, a esposa, os filhos, o que for necessário para ir até Jesus, você não é digno dele. E aí você aprende o sentido da palavra aborrecer. A palavra primogênito, se você ler ao longo da Bíblia, você vai ver que às vezes ela tem o sentido de ser o primeiro gerado, como o primeiro filho, né? Seja de seres humanos ou de animais, é o primeiro gerado, primogênito, primeiro gerado. Mas também às vezes se refere àquele que tem a primazia, aquele que tem o direito da primogenitura, é aquele que está acima de todos os outros. E isso aparece na Bíblia tão claro, tantas vezes. E nesse contexto também. Porque nesse contexto não está dizendo nada sobre ser não está dizendo nada sobre o ser o primeiro nascido. Mas diz, se você ler o texto todo, né? Ele é o primogênito da criação. Tudo foi feito através dele. Tudo foi feito por meio dele. Quer dizer, ele tem a primazia, ele tem o direito e a autoridade sobre mim, sobre você, e sobre os mares e sobre tudo. Mas não quer dizer que ele foi o primeiro gerado. E aí poderíamos entrar até em outras evidências, como por exemplo, se entrarmos no hebraico, lá no Gênesis 1, que fala Elohim criou no princípio os céus e a terra. E a palavra Elohim mostra realmente a trindade. Mostra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas não vou entrar nessa explicação. Primogênito significa que ele tem autoridade sobre todos, está acima de todos. Esse é Jesus Cristo. Tudo foi feito por meio dele, tudo é para ele, inclusive nós. E assim, irmãos, para fecharmos, o último versículo do dia é Filipenses 2. E aí não sei como ser mais claro, para que você entenda e que você dobre seus joelhos diante do Senhor Jesus Cristo, confessando seus pecados, crendo em todo amor que ele teve para conosco. A palavra de amor é um ensinamento, mas de amor, para que você venha ao Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso nós irmos ao Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2, no versículo 5, diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Isso, amém. Até aqui, veja o que ele diz. Porque Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou o ser igual a Deus. Pode parecer confuso, não é? Enquanto ele desceu até aqui na terra, ele fez como que menor. Fala lá em 2 Coríntios 9, versículo 8 e 9, diz que Jesus Cristo, sendo rico lá no céu, deixou a sua riqueza fazendo-se pobre. Ou seja, ele se esvaziou de toda a sua glória, tomou um corpo humano, sofredor, foi desprezado, humilhado. Ele existia aqui, ele era Deus, ele subsistindo em forma de Deus, mas ao mesmo tempo, ele sabia para que ele veio. Ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. E por isso ele não se fez revelar a sua glória como a glória não se fez como Deus. E na continuação diz, antes, versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Até aqui. Ele mesmo se esvaziou. Ele a si mesmo se humilhou. Porque ele poderia ter descido da cruz, ele poderia ter acabado com aqueles que foram levá-lo para ser crucificado, ele poderia ter feito tudo isso. Mas ele escolheu se entregar até a morte, morte de cruz, pelos meus pecados, pelos seus pecados, para nos dar a vida eterna. E um dia, lá na frente, hoje você pode não dar muita bola para isso, mas vai chegar lá na frente e você vai perceber que o que conta é saber para onde se vai, a partir do momento que nós fechamos os olhos a última vez aqui e expiramos a última vez. Se você é crente em Jesus Cristo, você está tão seguro. Diz que nenhuma condenação há para nós. Partimos para estar com Cristo, vamos para o céu, um lugar maravilhoso, teremos um corpo transformado, um corpo eterno, um lugar onde não haverá tristeza, nem choro, nem união de dentes, nem separação, nem morte. Esse é o Jesus, que é Deus, que nós estamos te pregando. E, para finalizar, se você hoje não quiser dobrar-se diante do Senhor Jesus, no tempo em que é de graça, em que há graça para ti, para ser salvo, um dia você vai se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo, mesmo que você não queira, porque Ele é Deus. E diz, versículo 9, Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. deu um nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus. Esse é o nome que conta. É o nome que nós conhecemos e podemos falar e pregar e orar nesse nome conforme Ele nos ensinou também. É no nome de Jesus. E diz que todo joelho se dobrará diante dele. Se não dobrar hoje, mas um dia vai se dobrar lá na frente. Só que lá na frente não haverá uma outra chance para você aceitá-lo como Salvador. O dia de aceitá-lo como Salvador é hoje, para ter a sua vida transformada como nunca. É hoje aceitar, entregar-se a Jesus e confessar com a língua que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Deus Filho, o Deus unigênito, Jesus Cristo que nós pregamos. E assim, creia nesse Jesus que nós falamos. Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Salvador, é o Redentor, é o maravilhoso conselheiro, a fiel testemunha. Ele é o Verbo de Deus, que é Deus, ele é a verdade, ele é a luz do mundo, ele é o caminho para Deus, ele é a verdade de Deus, ele é o bom pastor de nossas almas, ele é o nosso libertador, ele é o capitão de nossa salvação, ele é o nosso advogado diante de Deus, ele é o unigênito de Deus, ele é Deus forte, ele é a imagem e expressão exata de Deus, ele é o Pai da eternidade. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é Jesus. Jesus quer te salvar. Dobre seus joelhos. Ore conosco nessa hora. Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti, sabendo que o Senhor é digno de toda adoração, de toda honra, de toda devoção de nossa alma, de toda força, entendimento e coração e mente, de nos colocarmos diante de Ti, ó Pai. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos por essa palavra, que o Senhor clarifique no coração de cada um, que o Senhor Jesus é também Deus, e que Ele é o foco e é o centro de nossas vidas, e que Ele é o nosso Salvador, e que nós devemos adorá-lo e dobrar os joelhos diante dEle e orar como Ele mesmo ensinou. Tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, assim Ele faria. Nós oramos em nome de Jesus. Clarifica na mente de cada um daqueles que ouvem nessa data. Eu sou limitado, a minha explicação não é boa, mas o Santo Espírito pode te fazer entender. Essa é a minha esperança. Santo Espírito, faz-nos entender que Jesus Cristo é o Salvador eterno. Ele é o Deus unigênito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos e todos que nos ouvem. Nós pregamos sobre Jesus por amor a você. Queremos que você chegue ao pleno conhecimento da salvação. E até amanhã, se Deus quiser.